Agora, será que você consegue? Será que eu consigo identificar o que deve ser cortado? Pois é, isso é um ponto muito importante. Você não pode sair cortando qualquer gasto. Você primeiro precisa entender sobre gastos, precisa ter conhecimento sobre o que são os gastos, como que eles se apresentam na sua atividade profissional e ter um método para fazer os cortes adequados. E sobre isso nós vamos falar hoje. Porque um erro comum é a pessoa cortar sem critério, sair cortando indiscriminadamente. E isso é um problema, porque muito do que você gasta na sua atividade profissional gera receita. Tem gasto que, se você cortar, você não tem receita. O paciente vai embora. Você não tem como prestar o serviço para ele. Então é importante você entender sobre os gastos e ter um método para você atacá-los, para você geri-los. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a importância de controlar os gastos da sua atividade como profissional de saúde e como isso pode te ajudar a resolver os problemas financeiros da sua carreira. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que são os gastos. Na atividade econômica, existem dois tipos de gastos. Um são os custos e o outro são as despesas. Custo é tudo aquilo que está relacionado a você ter alguma coisa que você vai entregar para o seu cliente. O custo ele está associado à produção do seu atendimento como profissional de saúde. Tudo aquilo que você precisa para produzir o serviço que você vai entregar. Despesa são gastos associados a administrar e vender aquele serviço que você vai entregar para o seu cliente. É um gasto que está relacionado à gestão do seu atendimento. O problema é que esses gastos, tanto os custos quanto as despesas, crescem sozinhos. Eles vão aumentando sem que a gente perceba e muitos deles aparecem sem a gente se dar conta. É como se fosse a nossa unha, que está ali crescendo o tempo todo e de vez em quando você tem que olhar para ela e perceber se está na hora de cortar. Os gastos são assim também. Normalmente, na nossa atividade como profissional de saúde, nós estamos muito preocupados com a qualidade do atendimento, com a geração de receita, conquista de novos pacientes, e isso acaba envolvendo o profissional de saúde de certa forma que ele não para analisar, para gerir, administrar a carreira dele, a atuação profissional dele. E muitas vezes esses gastos podem estar sendo excessivos desnecessariamente. Então é por isso que você precisa gerir, precisa estar atento a esses gastos constantemente. Para quem tem uma clínica, um consultório, fica muito fácil perceber isso, porque essa pessoa precisa pagar aluguel, precisa pagar a conta de energia elétrica, telefone, internet, água, condomínio, e essas contas recorrentes sofrem o efeito da inflação. E aí, se você pega a sua conta de energia, as suas contas de energia dos últimos 2 meses e compara com a conta dos mesmos 2 meses de um ano atrás, você vai ver ali o efeito da inflação de um ano em cima desses valores. A mesma coisa acontece com o seu aluguel, que tem reajuste anualmente. Normalmente a regra é assim. Os contratos de aluguel são reajustados pela inflação, medida pelo IGPM, uma vez por ano. Para quem atende como autônomo, essa pessoa
se ela faz um controle de gastos, ela vai perceber o aumento nos gastos com combustível, com estacionamento, com coisas que ela precisa comprar para atender o seu paciente, para entregar para o seu paciente. E quem é empregado percebe nos gastos em geral, com transporte, com alimentação, impostos, taxas em geral. E existem aqueles gastos que afetam todos esses profissionais, as tarifas bancárias, por exemplo. E existem alguns serviços que você contratou há algum tempo que são recorrentes e você não está precisando mais. Alguma assinatura de algum site, algum aplicativo que você às vezes contratou por conta de um paciente que você tinha, uma demanda específica, e aí você já atendeu, esse paciente teve alta, não apareceram outros que necessitassem daquele serviço e você esqueceu, e a cobrança continua sendo recorrente, muitas vezes, né, no seu cartão de crédito. Então, gastos precisam estar sob a vista do profissional de saúde o tempo inteiro. Você tem que cercar, que vigiar os seus gastos da mesma forma como você vigia as suas unhas. E eu não estou falando aqui de gastos planejados, gastos orçados, aquele que quando você faz um planejamento financeiro, quando você monta um orçamento para o ano seguinte, por exemplo, ou para uma atuação seguinte, esses gastos estão planejados, eles estão ali previstos. Então, se você vai abrir um novo consultório, você previu gastar com equipamentos, com móveis, e ali nos primeiros meses, nas primeiras semanas, você sabe que muitas vezes você não vai ter receita, ou vai ter uma receita muito pequena, e aqueles gastos são necessários para manter o seu negócio funcionando. Sim, você precisa estar atento a eles, se eles vão crescer desordenadamente, mas eles já estão orçados, estão previstos, estão dentro do seu orçamento, tudo bem. Mas isso é muito importante porque os gastos desnecessários estão comendo o seu lucro, estão acabando com o seu dinheiro. São desperdícios e que você precisa cortar pela raiz. Se você deixa acumular, se você não se atenta a isso, um dia que você resolve fazer suas contas lá na frente, você vai ver que você perdeu muito dinheiro desnecessariamente. O seu lucro foi reduzido porque você não esteve atento como deveria aos seus gastos. Eu tive uma situação na minha carreira em que eu fiquei numa sinuca de bico com relação aos meus gastos. Numa época, eu fui convidado para fazer parte da montagem de uma clínica de fisioterapia aqui em Belo Horizonte, no bairro Serra. Eu entrei como parceiro sublocando um espaço e dentro dessa clínica eu montei um serviço de hidroterapia. Aquele serviço eu tinha a gestão do serviço, pagava a locação do espaço e também pagava uma taxa de condomínio que foi criada para outras despesas, outros gastos que eram necessários para fazer a clínica funcionar. Só que tinha um problema, porque a geração dessas despesas que produziam a taxa de condomínio não estavam sob o meu controle. Nós éramos vários profissionais, éramos 4 pessoas jurídicas atendendo no mesmo espaço e todo mundo gerando despesas a seu modo, e aquelas despesas eram rateadas para todas as 4 pessoas jurídicas. Então, quem tinha mais conforto na sua
nas suas finanças, no balanço entre gasto e receita, gerava mais despesa despreocupadamente. E quem estava mais apertado tentava controlar ali, não gerava despesa, mas tinha que assumir parte da despesa gerada pelos outros. Isso atrapalhou demais a minha atuação ali, de maneira que eu precisei acabar com a parceria para poder ter controle sobre os gastos, porque naquele momento praticamente eu tinha controle sobre a minha receita e sobre uma parte muito pequena dos meus gastos que estavam relacionados somente à minha atuação na hidroterapia. Mas os outros gastos que vinham das outras áreas da clínica estavam gerando despesa para mim e eu não tinha controle sobre eles. Então foi um modelo de parceria que não funcionou nem para mim, nem para os outros parceiros que estavam ali no momento. E nós fomos saindo um por um daquela situação, porque só era interessante para um e não era interessante para os outros. Então, ter controle dos seus gastos é muito importante. E aí eu precisei fazer isso justamente para ter controle dos meus gastos, abrir outro serviço de hidroterapia com um outro modelo, com uma sócia, e nós temos ali o controle de toda a receita e todos os gastos. Ficou tudo na nossa mão e foi mais viável gerir o que a gente estava fazendo. Se você acha que, se você pensa, será que isso é importante mesmo? Será que adianta cortar gastos, já que eles vão crescer? Olha, se as despesas, se os gastos crescem sem atenção do profissional, eles vão gerar um volume de perda, de desperdício muito grande no longo prazo, porque muitos desses gastos são recorrentes, eles acontecem sempre no seu dia a dia. Então, no final de um ano, a perda é muito grande. Então, é importante sim, por menor que seja o valor que está ali sendo desperdiçado, ele acumulado, ele se torna um valor significativo. E muitas vezes, se ele continua ali, ele cresce. Então, adianta, é importante. Agora, será que você consegue, será que eu consigo identificar o que deve ser cortado? Pois é, isso é um ponto muito importante. Você não pode sair cortando qualquer gasto. Você primeiro precisa entender sobre gastos, precisa ter conhecimento sobre o que são os gastos, como que eles se apresentam na sua atividade profissional e ter um método para fazer os cortes adequados. E sobre isso nós vamos falar hoje. Porque um erro comum é a pessoa cortar sem critério, sair cortando indiscriminadamente. E isso é um problema, porque muito do que você gasta na sua atividade profissional gera receita. Tem gasto que, se você cortar, você não tem receita. O paciente vai embora. Você não tem como prestar o serviço para ele. Então é importante você entender sobre os gastos e ter um método para você atacá-los, para você geri-los. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que alguns gastos então são custos, como nós já mencionamos aqui, e outros são despesas. Você precisa primeiro então classificar esses gastos que você tem entre custos e despesas. Para isso, você vai fazer uma pergunta-chave, né? Como eu já disse, o custo está relacionado a você ter algo que você vai entregar para o seu paciente. E a despesa está relacionado a você administrar e vender aquele serviço. Então, a pergunta-chave é: se eu cortar esse gasto, eu ainda consigo prestar o serviço? Se eu cortar esse gasto, é possível prestar o serviço? Se a resposta for sim, então esse gasto é uma despesa.
Se a resposta for não, então esse gasto é um custo. Vamos tomar como exemplo primeiro, para ficar bem fácil, uma hamburgueria, uma lanchonete que faz e vende hambúrgueres. Então ela vai se perguntar, eu tenho esses gastos aqui, uma lista de gastos. Vamos ver um por um. Então eu gasto com carne. Se eu cortar esse gasto, se eu parar de comprar carne, eu consigo fornecer hambúrguer? Não, a resposta é não. Todo hambúrguer tem carne. Então, o gasto com carne é um custo, porque ele está relacionado a ter a carne para entregar o hambúrguer. Gasto com pão. Se eu cortar esse gasto, eu consigo vender hambúrguer? Não, todo hambúrguer tem pão. Então, gasto com pão é custo. Gasto com guardanapo. Se eu cortar o gasto com guardanapo, se eu parar de comprar guardanapo, eu consigo vender hambúrguer? Consigo. A pessoa vai ter o hambúrguer. Ela vai ter uma certa dificuldade em segurar o hambúrguer, talvez. Eu posso substituir o guardanapo por um pacote de papel. A pessoa vai receber o hambúrguer. Se ela comer ali dentro da hamburgueria e ficar com a mão suja, ela vai ter uma dificuldade de limpar a mão. Não vai ter o guardanapo. Talvez ela tenha que ir na pia lavar as mãos dela no banheiro. Mas eu consigo vender hambúrguer sem comprar guardanapo. Então o gasto com guardanapo é despesa, porque ele está relacionado à administração do meu serviço de vender sanduíche. A música ambiente que eu tenho, se eu cortar esse gasto na minha hamburgueria, eu consigo vender hambúrguer? Consigo, então isso é despesa. Ar-condicionado, consigo vender hambúrguer se eu parar de pagar ar-condicionado, então isso é despesa. Então, custo e despesa precisam ser classificados. Vamos ver no caso de um profissional de saúde. Vamos imaginar um médico dermatologista. Está lá no consultório dele e ele listou os gastos que ele tem. Então eu gasto aqui com toxina botulínica. Se eu parar de comprar toxina botulínica, eu consigo prestar o serviço de botox? Não, porque eu preciso ter a toxina para injetar no meu paciente. Então, o gasto com toxina botulínica é custo. Eu gasto com seringa. Se eu parar de comprar seringa, eu consigo fornecer o serviço? Não, porque eu preciso da seringa para injetar o botox na pessoa. Então, o gasto com seringa é custo. Gasto com secretária. Se eu não tiver mais secretária, se eu cortar esse gasto, eu consigo prestar o serviço de botox? Consigo. Eu não preciso da secretária. A secretária, ela me ajuda a administrar o meu atendimento. Se eu não tiver secretária, eu provavelmente não vou conseguir atender tantos pacientes. Eu vou ter que dedicar parte do meu tempo para fazer o que ela faz. Atender telefone, marcar agenda, confirmar a consulta com os pacientes, fazer cobrança. Mas eu consigo prestar o serviço. Então, o gasto com a secretária é despesa. Assim como aquelas balinhas que ficam ali na sala de espera. Biscoito, água que eu ponho ali para os pacientes que estão aguardando a consulta. Isso é despesa, porque se eu cortar isso aí, eu continuo conseguindo prestar o serviço. Então, essas despesas são a primeira coisa que você vai atacar na tentativa de cortar os seus gastos. Se você corta despesa, você consegue ainda prestar o serviço. Se você corta custo, provavelmente não. Então, não é que você não consiga cortar custos. Você pode comprar seringa de um outro fornecedor que te vende uma seringa mais barata. Você cortou custo. Você pode
comprar uma toxina botulínica em consórcio com outros dermatologistas. E aí vocês compram uma quantidade maior, divide para cada um e ali fica mais barato. Você cortou custo, mas cortar despesa é muito mais simples e muito mais fácil que cortar custo. Então, uma vez que você identificou custos e despesas, ataque primeiro as despesas, analise primeiro as despesas, porque sempre tem alguma coisa ali que está sendo um desperdício na sua atividade como profissional. Segunda coisa com relação aos gastos. Eles também podem ser classificados como diretos e indiretos. Gastos diretos são aqueles que você identifica quanto que vai para cada serviço prestado. Gasto indireto, você não consegue dizer quanto vai para cada serviço. E aí, você precisa fazer um rateio por número de serviços prestados. Então, lá na hamburgueria, quando você olha o gasto com pão de hambúrguer, você sabe quantos pães vão em cada sanduíche? Sim, é possível determinar. É um pão para cada sanduíche. Então, o gasto com pão é um gasto direto. O dermatologista sabe quantas seringas ele vai gastar para cada paciente. É uma seringa só. Vamos supor que seja, né? Vai gastar uma seringa só. Então, ele gasta uma seringa por paciente, portanto, o gasto com seringa é um gasto direto. Para cada paciente que ele atende, ele precisa de uma seringa. Agora, lá na hamburgueria, o gasto com gás para fazer o hambúrguer, você não sabe quanto de gás que você gasta para cada hambúrguer. Mas você sabe, por exemplo, que cada botijão de gás que você compra dá para fazer 200 hambúrgueres. Ou seja, você teve um gasto com um botijão de gás e precisa dividir aquele gasto para 200 hambúrgueres. Então, se você gastou R$100 num botijão de gás, cada hambúrguer vai consumir 50 centavos de gás. É um rateio, você pegou o gasto com o gás, que é custo, e você rateou para os sanduíches. Então, nós temos aí um custo indireto, porque sem gás você não consegue produzir sanduíche, então é custo, não é despesa. E é indireto, porque você não consegue determinar exatamente quanto que você vai gastar por sanduíche. Tem sanduíche que você vai gastar um pouco mais de gás, porque o dia estava mais frio, até esquentar a chapa demorou um pouco mais, a carne estava mais congelada, então precisou de mais gás. O sanduíche seguinte já pega a chapa quente. Aquela carne já ficou mais tempo fora do freezer, então ela está mais descongelada, ela vai gastar menos gás. Então um pouquinho mais para um pouquinho menos para outro, mas em geral, aproximadamente, você gasta um botijão de gás para fazer 200 sanduíches. Assim também é no consultório do dermatologista. Então, quantos chumaços de algodão ele gasta para cada paciente? Não dá para saber, tem paciente que vai gastar um pouco mais, tem paciente que vai gastar um pouco menos. Mas ele sabe que um pacote de algodão dá para atender 20 pacientes, por exemplo. Então, o algodão é um gasto indireto. E veja só, é mais fácil você atacar os gastos indiretos que os diretos. Porque se você precisa de um pão para fazer um hambúrguer, se você corta gasto em pão, você produz menos hambúrgueres. Se você corta o gasto com toxina botulínica, se você compra menos toxina botulínica, você consegue atender menos pacientes. Agora, os gastos indiretos são mais passíveis de serem administrados, mais fácil. Então, ao invés de você comprar um botijão de gás pequeno, que custa R$100, compra um grande,
que tem lá um volume 5 vezes maior, mas ele não vai custar 5 vezes mais, ele não vai custar R$ 500, vai custar 150, R$ 160, 50%, 60% mais. Então dá para fazer muito mais hambúrgueres por um gasto menor. Então, se o médico compra um pacote de algodão que dá para atender 20 pacientes, se ele comprar um pacotão, um pacote com 3 vezes mais o que tinha no anterior, ele não vai pagar 3 vezes mais caro. O preço não é tudo isso. Então, ele vai ter um ganho de escala ali, e quando ele ratear pelo número de pacientes atendidos, o gasto por paciente vai cair. Então, identificando gastos como diretos e indiretos, ataque primeiro os gastos indiretos. E você vai ver que você vai ter custos diretos, custos indiretos, despesas diretas e despesas indiretas. A terceira classificação que você precisa saber é se esses gastos são fixos ou são variáveis. Gastos variáveis são aqueles que variam em função do número de serviços que você presta. Quanto mais você presta atendimentos, mais você gasta. Quanto menos você presta atendimento, menos você gasta. Então, o que não é assim, o que não varia em termos de prestação de serviço, é gasto fixo. Então, lá na hamburgueria, o gasto com gás varia, porque quanto mais hambúrgueres eu faço, mais gás eu gasto. O gasto com ar-condicionado não varia, porque o ar-condicionado fica ligado o tempo todo. E se eu vender 3 hambúrgueres ou se eu vender 100 hambúrgueres, o gasto com ar-condicionado é a mesma coisa. Então o gasto com ar-condicionado é fixo. A pergunta-chave que você vai fazer para identificar se um gasto é fixo ou variável é: se eu não vender nenhuma unidade, se eu não vender nada, vamos supor que eu passe um mês sem cliente, pandemia, isolamento social, não posso abrir o meu negócio, minha hamburgueria está fechada, não atendi nenhum paciente. Se eu não atender nenhum paciente, eu tenho esse gasto? A hamburgueria não atende paciente, né? Se eu não vender nenhum sanduíche, eu vou ter esse gasto? Se a resposta é sim, isso é um custo fixo. Se a resposta é não, isso é um custo variável. Então, se eu não vender nenhum sanduíche, eu não vou ter nenhum gasto com carne. Eu não preciso gastar carne, porque eu não vendi sanduíche. Então, carne é um custo variável. Se eu vender um hambúrguer, eu gasto uma carne. Se eu vender 50 hambúrgueres, eu gasto 50 carnes. Isso é um gasto variável. O dermatologista, se ele não atender nenhum paciente, ele gasta com seringa? Não. Então, seringa é gasto variável. Quanto mais pacientes ele atende, mais seringas ele gasta. Agora, se ele não atender nenhum paciente, ele tem que pagar aluguel? Tem que pagar. Se não entrar nenhum paciente no consultório dele, resolveu tirar férias, foi para um congresso, com um período sem atender ninguém. Mas ele continua tendo que pagar aluguel. Aluguel é um custo fixo. Continua tendo que pagar energia elétrica. É custo fixo. A conta da energia elétrica varia. Tem mês que é um valor, no mês seguinte é outro valor. Não é sempre o mesmo valor, igual ao aluguel. Sim, varia, mas é um custo fixo. Então não confunda. Tem muita gente que confunde isso. Fala que gasto fixo é aquele valor que é sempre igual. Isso está errado. Gasto variável é aquele gasto que varia. Não é isso. Então a conta de energia elétrica varia, não é todo mês a mesma coisa, mas ela não varia em função do número de serviços prestados, número de atendimentos prestados. Esse é o conceito.
Bem, os gastos variáveis, então, estão relacionados ao seu atendimento. Quando você atende muitos pacientes, você tem muitos gastos variáveis. E você quer isso. Isso é bom, sinal de que você está gerando muita receita. Então é natural que os gastos variáveis cresçam junto com a sua receita. Portanto, você deve atacar primeiro os gastos fixos. Esses estão mais passivos à sua intervenção, porque se você consegue contratar uma internet mais barata e que consiga te atender, você vai ter todo mês um valor mais baixo para pagar, independente se você atendeu o paciente ou não, se você atendeu poucos pacientes ou muitos pacientes, o seu custo com a internet, o seu gasto, a sua despesa com a internet, porque a internet não é custo, é despesa, então o seu gasto com a internet reduziu. É muito mais fácil você atacar gastos fixos com gastos do que gastos variáveis. Então veja bem, são 3 classificações importantes dos gastos: custo ou despesa, direto ou indireto, fixo ou variável. Então, se você fizer uma lista de tudo que você gasta, você vai encontrar custos diretos fixos, custos diretos variáveis, despesas indiretas fixas, despesas indiretas variáveis e por aí vai. Existe uma combinação disso. E quando você identifica, classifica cada um desses gastos, fica muito mais fácil você entender onde que você vai atacar primeiro. Esse método de análise e de controle de gastos vai deixar tudo muito mais fácil para você. Bom, então eu vou deixar aqui para você uma tarefa simples para você começar a eliminar gastos hoje. Com esse conhecimento que você adquiriu aqui nessa conversa de hoje, você vai listar todos os gastos que você tem com a sua atividade profissional e vai eliminar ou reduzir pelo menos um gasto em cada atividade profissional que você tem. Eu sei que muitos colegas profissionais de saúde, aliás, a grande maioria deles, não trabalha numa coisa só, não trabalha num lugar só. Nós, profissionais de saúde, somos funcionários de um hospital, participamos de uma divisão de um consultório num determinado lugar, na parte da manhã, às vezes atendemos pacientes em domicílio, tem um horário que a gente atende numa determinada clínica e recebe um percentual ali pelo atendimento. Então, cada uma dessas atividades você precisa entender como sendo uma atividade independente. E cada uma delas tem as suas características, as suas peculiaridades e tem os seus gastos. Então comece a listar os gastos de cada atividade e ataque, reduza ou elimine pelo menos um gasto de cada atividade profissional que você tem. Faça isso hoje. É muito simples com esse método que eu passei para você. Fazendo isso, você já vai garantir um lucro maior no final do seu mês e, consequentemente, no final do seu ano. Então, hoje eu falei para vocês como é importante o controle de gastos. Nós mostramos como classificar os gastos entre custos e despesas, fixos, variáveis, diretos e indiretos, e demos um método para análise e controle de gastos. Se você achou interessante esse conteúdo, se você gostou do que está aqui, se isso foi útil para você, e se você acha que isso pode ser útil para mais pessoas, compartilhe esse conteúdo com mais alguém que possa se beneficiar disso. Deixe os seus comentários aqui, que isso é muito importante para mim. Com esses comentários eu posso interagir com você e posso entender melhor o que eu vou trazer a seguir para ajudar mais os profissionais de saúde a superarem
os problemas financeiros da sua atividade profissional. Grande abraço e até a próxima.